Graça e paz, irmãos e irmãs. Como vai vocês? Irmãos, eu vou deixar hoje o livro de Efésios, capítulo 5. E diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado, e andai em amor, como também isto vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou a avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem pavoices, nem chorarices, e não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, e nenhum forniário, ou impuro, ou avarento, o qual é o idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, não era a ira de Deus na sua vida, não. A palavra deixa bem claro em vários capítulos do livro, e Deus odeia a desobediência. E quando nós somos desobedientes, a ira dele desce sobre nós, e nenhum de nós queremos, né? E a ira de Deus derrame sobre nós. A gente queremos a bênção do Senhor, mas para ter a bênção do Senhor, irmãos, temos que ter obediência também. Muitas pessoas eram as bênçãos, mas não era obediência. É difícil, porque Deus nos avisa, Deus nos mostra, Deus fala, irmãos. E vai acontecer conosco quando nós olhemos as coisas boas, mas também fala. E vai acontecer conosco quando nós olhemos as coisas ruins. Aí cabe a nós decidirmos, a decisão é nossa, como nós queremos viver, na bênção ou na maldição. Portanto, aí o versículo 7 fala: portanto, não sejais seus companheiros, por nenhum tempo ereis trevas, mas agora somos luz no Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Aprovado o é agradável ao Senhor, e não homoníeis com as obras infrutuosas da trevas, mas antes condenais por eu e ele fazem em oculto, até dizê-lo é top. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. E essa palavra é dizer, irmãos, e a luz tudo mostra, tudo aparece. Tenta acender uma luz num lugar bem escuro, uma lâmpada e seja, uma lamparina, um fósforo e seja. E você vai ver e você vai enxergar algo nesse escuro. Porque a luz tem o poder de nos mostrar
está oculto. E não iremos viver na treva, porque a treva não é boa. Então, se nós buscamos a luz, nós temos que buscar tudo e manifeste ela. A bondade, a misericórdia, o amor, a verdade. Tem pessoas que dizem, eu amo a verdade. Ele ama a verdade, ou na verdade não é para ele. Como ele é falar a verdade para o outro. Mas ou na verdade é para ele, ele não é ouvir. Ele não é escutar. Ele se aborrece com a verdade. E quem se aborrece com a verdade não vive na verdade. E não faz parte da verdade em Deus. No versículo 14 diz assim, pelo e diz, desperta tu e dormes, e levanta-te dentre os mortos, e isto te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio. Então, vigia, irmãos. Desperta tu e dorme. Vigia. Levante do meio dos mortos. Pois ele que não tem vida com Deus é morto espiritualmente. Então, passa a ter vida com Deus para que você se levante no meio dos mortos. Só porque você está andando, está falando, está comendo, está alimentando, trabalhando, você acha que está vivo. Mas ele não tem o Espírito Santo de Deus em si. Ele não anda na verdade, não anda no Espírito, não anda conforme a vontade de Deus. Está morto espiritualmente e não consegue ver o que Deus está mostrando, o que está na nossa frente. Só consegue ver o momento, as coisas ruins da vida. Porque está mortos. O morto não vê, não enxerga. Morto não sabe o que está acontecendo ao redor. E se o nosso espírito se manter morto, nós vamos viver para nada. Porque ele que está morto espiritualmente não vê o que Deus é mostrar no oculto, no escondido. E aí se permite ser enganado ou traído por causa e de uma pequena coisa, e é você buscar a Deus. Buscar a Deus não é difícil. O difícil é se manter na presença do Senhor. Mas é igual viver. Viver não é difícil. O difícil é se manter vivo. Não, obrigada. Difícil é se manter vivo. Porque para viver, para nascer, é mais fácil do que para se manter vivo. A luz, você pode acender uma vela, mas o difícil não é você acender essa vela. O difícil é você manter essa vela acesa, principalmente em tamanha tempestade. Muitos ventos, muito balanço, muito sopro. No tamanho da tempestade, a agonia, você precisa manter a vela acesa. E o difícil não é acender. Porque acender você acende 10 vezes. Toda vez que você acende pode apagar. O vento e soprar pode apagar. Então, não é difícil seguir Jesus. O difícil é se manter no caminho dele. É por isso que Jesus diz, e muitos serão chamados, e poucos escolhidos. Irmãos, todos nós temos chamado desde o momento que a gente nasce.
mas poucos de nós seremos escolhidos. Porque poucos de nós conseguimos nos manter uma chama acesa do chamado. E aí o 18 vai dizer assim, no 17, pelo erro não sejais insensato, mas entendeis. Eu pulei, irmãos, no 16, na verdade. Diz assim, remindo o tempo porquanto o dia são maus. Pelo erro não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A gente precisa, irmão, entender qual seja a vontade de Deus. E muitas vezes a gente é a nossa vontade. Só a nossa vontade não vai nos trazer o bem. Não vai nos permitir andar no caminho do Senhor. Então a gente tem que ver qual é a vontade do Senhor para nós. E 18 diz assim, e não vos embriagueis com vinhos em ear, contenda, mas encheis-vos do Espírito. Espiritual, enchei do Espírito. Dia nosso e fácil, dia novo fala assim, falando entre vos em salmos e hinos e cântico espiritual, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então a gente tem que louvar o Senhor todo o tempo, tem que cantar para o Senhor todo o tempo, no tempo bom, no tempo ruim, tempo de choro, tempo de alegria. Eu sei que é difícil fazer isso no tempo de choro, e eu sei disso porque eu já passei por isso. Eu já tive momentos ruins e muito ruins. Mas nem os momentos ruins me desapartou de Deus, me aproximou mais dele. E aí o 20 fala assim, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O 21, sujeitando-vos uns ao outro no temor de Deus. Então, irmãos, sujeitamos, é aguentando, é respeitando, é amando um ao outro no temor de Deus. Eu sei que tem irmãos que a gente não suporta, muitas vezes, a gente não aguenta, e muitas vezes nos magoou, nos feriu. Mas se nós formos pensar dessa forma, Deus também não é para nos amar, nos respeitar, nos aceitar, porque nós também somos falhos. Nós falhamos com Deus e muito. E mesmo assim Deus nos aceita, Deus nos respeita, Deus nos ama. E por que nós não fazemos o mesmo com outros? É difícil, eu sei. Como é difícil. Quantas vezes eu chorei por causa do outro. Quantas vezes eu pensei em chutar o balde por causa do outro. Quantas vezes eu tive que optar, odiar ou amar, ou perdoar. E eu optei em amar e perdoar. Pois se você quiser paz, irmão, paz interior, você tem que optar na melhor parte. É o amor, é o perdão. É difícil perdoar? É. Mas façamos uma coisa. A palavra do Senhor diz, e se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados por Ele. Portanto, não seremos salvos. Não seremos salvos, eu estou orando. Mas a palavra realmente diz que a gente não seremos perdoados se nós não perdoamos. E no meu haver, se nós não perdoamos, como nós podemos ser salvos?
Então, e para que a gente perdoa, a gente tem, para que a gente seja perdoado por ele, a gente tem que ser perdoado. Então, eu sempre oro assim, quando alguém me faz uma coisa e me dói, e machuca, e me ofende muito, eu oro assim, eu quero ser perdoado por Deus. E Deus diz, se eu não perdoar, eu não posso ser perdoado por ele. Eu prefiro perdoar. Eu prefiro optar para amar, eu quero ser amado por Deus. Eu quero ser perdoado por Deus. E eu quero perdão de Deus. E pensando assim, irmãos, e eu perdoei todos aqueles que me ofenderam, e me magoaram, e me feriram. Se eu for contar metade da minha história, você vai entender o que eu quero dizer com isso. Eu já passei por muitas coisas, irmãos. Você me vê sorrindo, brincando, rindo, fazendo piada. Você acha que eu nunca tive momentos ruins na minha vida? Tive vários momentos ruins. Mas eu filtrei os momentos ruins e fiquei com os momentos bons. Eu digo para as pessoas, e eu sou filtro, não esponja. Esponja suga tudo para si e destrói assim, quando não suporta mais, ela começa a vazar para todos os lados. Esponja, quando você bota ela no lugar, ela suga tudo. Mas aí quando ela não suporta mais, ela vaza. Ela não aguenta, fica pesado. E ninguém consegue segurar, principalmente se ela for grande. Aí eu sou filtro, eu filtro. Eu separo. Olha assim, quando você faz o suco, você faz um suco, você não oa, e você faz o resto fica do suco e não dá para aproveitar, você joga fora, não é isso? Eu faço uns problemas na minha vida, umas coisas na minha vida. Eu filtro e aquilo eu não aproveito e não dá para mim e não quero na minha vida, eu rumo fora. Eu rejeito. Por isso eu digo, eu sou filtro. Ah, mas você esquece? Muitas vezes não. Tem coisa que eu realmente esqueço. Quando eu não quero mais ter na minha vida, ou não é uma coisa que não vai me fazer bem, eu esqueço. Tem coisa que eu permito lembrar para não cometer o mesmo erro. Mas eu filtro, eu deixo bem longe de mim, bem guardado, esquecido. Eu jogo fora, o I é para jogar fora, guardo na gaveta, o I é para guardar e o I é para ficar comigo o tempo todo, fica comigo. O maior exemplo é como eu passei com a morte da minha filha e a morte de minha mãe. Eu tenho muitos momentos ruins que eu passei por minha filha. Principalmente quando aí eu não UTI. Só esses momentos ruins, eu não faço questão de lembrar. Eu faço questão de lembrar os momentos bons que eu tive com ela, e também foi muitos. Os sorrisos dela. E minha filha, apesar de era um bebê, sorria. O olhar dela para mim, o toque da mão dela no meu rosto. As brincadeiras eu fazia com ela, as orações eu fazia com ela. Às vezes eu acordava, quase sem conseguir abrir o olho, cantando para ela. Às vezes eu dizia para ela, bom dia, for do dia, boa noite, for da noite, boa tarde, for da tarde. E ela me olhava com aquele olho tão lindo, tão especial para mim.
Esse tipo de sentimento eu guardo. Eu poderia guardar os sentimentos ruins, e foi muito. E minha filha sofreu e eu sofri junto com ela. Mas eu filtrei. Eu não guardo. Eu não esqueço, eu não tenho como esquecer por tudo. E eu vi minha filha passar por tudo que eu passei. Mas não me machuca mais, porque eu decidi. E esse sentimento não vai me machucar. Mas eu decidi e usar a alegria que eu tive com ela. Os momentos bons que eu tive com ela vai me trazer alegria sempre quando eu lembrar dela. Vai me fazer sorrir sempre quando eu lembrar dela. Então eu filtrei. Quando eu lembro do nascimento dela até o dia que eu vi ela pela última vez, pelas coisas que eu passei por ela, eu filtro uma boa parte do sofrimento dela, ou toda a parte do sofrimento, e só lembro dos momentos bons, da alegria que minha filha me deu. Eu fiquei pouco tempo com ela, mas ela me deu uma alegria imensa. Eu, como mãe, eu sei que eu fui amada por minha filha, mesmo um bebezinho. Ela demonstrou isso todos os momentos e eu estive com ela. Só em saber, e minha filha, um mês, eu reconhecia, já reconhecia minha voz, já reconhecia o pai. Ela, só em saber, e ela já nos amava de tal maneira, e nem um remédio, e dava para ela dormir no hospital. Conseguia manter ela longe de nós, com os olhos fechados. Só em saber que as médicas até nos pedir, tanto a eu como ao pai, de não tocar mais nela e não falar mais com ela, porque não sabia entender como um remédio tão forte ela tomava. Deixava ela acordada, olhando para a gente, forçando Ela tentava de todas as formas olhar para o nosso rosto, tocar na gente. E ela tomava um remédio tão forte para dormir, e ela não conseguia dormir ouvindo a minha voz e a voz do pai. Ela não conseguia dormir sentindo meu toque, a ponto de a gente não poder mais tocar nela, nem falar com ela para conseguir dormir e a dor não incomodar ela. E ela, mesmo com dor, mesmo um braço em carne viva, um médico deixar minha filha um bracinho em carne viva, ela ainda arranjava força para olhar para mim. Se isso não é amor, se isso não é amor, eu não sei o que é amor. E por amor dela, eu também tive que abrir mão de tocar ela, de falar com ela, de orar junto com ela, segurando a mãozinha dela. Por amor. E eu e o pai dela tivemos e temos por ela. A gente teve que ouvir a médica falar e não tocar mais nela. Porque se a gente tocasse nela, ela acordava, e se ela continuasse acordando, o remédio ia ser aumentado. E como nós não queremos ela se entupisse tanto de remédio para dormir, a gente optou em não falar perto dela, e não chegar perto dela, para que ela não viesse a sofrer mais do que ela já estava sofrendo. Isso é amor. Quando a gente se doa por uma pessoa que a gente ama, quando a gente se esforça para fazer o outro feliz, quando a gente se esforça para dar paz a outra pessoa, isso é amor. O amor que Deus nos dá, mesmo nós não merecemos. Ele entregou o seu filho, o seu único filho, por mim e por você. Mesmo eu e você não merecemos. E tudo que ele nos pede, e a gente ame o outro igualmente. E a gente ame o outro como amamos a nós mesmos. Mas para isso, irmãos, vocês têm que se amar primeiro. Porque se não tiver amor para si próprio, você não pode amar o outro. Irmãos e irmãs, eu vou ficar por aí. E Deus abençoe, e Deus o guarde. E se amanhã for da permissão de Deus, eu venho com outra palavra, amanhã eu estarei aqui de novo, trazendo a palavra para nos alimentar. E Deus abençoe, Deus guarde,
E Deus venha nos proteger sempre, nos dar paz, nos dar harmonia, nos fazer amar um ao outro, como Deus ama a nossa igreja, como Deus ama a nós. Assim eu deixo a minha paz com todos vocês.